uma tela só no início, tá bom? Então, boa tarde a todas e todos. Retomando a nossa disciplina Estágio Supervisionado em Ciências Sociais 2, né, na turma do Integral, a gente retoma o nosso encontro, iniciando hoje o módulo 2. Né? Eu vou compartilhar uma tela com vocês. Deixa eu esperar entrar aí. O pessoal vai entrando. Então, entrou? Estão vendo? Então, beleza. O nosso estágio supervisionado em Ciências Sociais 2, né? Como eu disse para vocês, hoje nós estamos começando o nosso módulo 2, né? A terceira aula da nossa disciplina, e o mote do módulo 2 é o que ensinar e como ensinar, desafios constantes, né? No encontro passado, nós fechamos o nosso primeiro módulo, que era fazer a discussão do nosso público-alvo, né, entendendo os estudantes como sujeitos, e hoje, nesse encontro, foram disponibilizados para vocês 2 textos, né, o do Tiago Fidelis, Ensino de Sociologia, uma breve discussão sobre a legislação vigente no Brasil, e o segundo texto, do Cristiano Bodar e do Tiago Ingrácia Pereira, breve balanço do subcampo Ensino de Ciências Sociais no Brasil, e o papel da Associação Brasileira de Ensino em Ciências Sociais, a ABES. Né? E hoje além da gente começar esse módulo 3, eu tenho uma satisfação enorme, né, de receber como convidado aqui para a nossa conversa de hoje, o professor Cristiano das Neves Bodar. Né? Eu acho que é uma oportunidade ímpar que a gente consegue, né? Como eu estava conversando com o professor Cristiano um pouco antes do início do nosso encontro, são aquelas oportunidades que a pandemia acaba nos dando, né? Alguma coisa boa desse contexto muito, muito difícil que a gente vive, mas que, de alguma maneira, abre possibilidades interessantes como essa de hoje, né? De receber o professor Cristiano, que é uma referência, né? Os alunos vão contar com o teu texto, não só na aula de hoje, mas em outros momentos da nossa disciplina, textos seus e também muita produção da Associação Brasileira de Ensino em Ciências Sociais. Né? Então, eu agradeço muitíssimo a disponibilidade do professor Cristiano de estar aqui conosco. Ele não só aceitou o convite, mas aceitou um duplo convite, né? Porque ele também vai fazer essa intervenção que nós estamos tendo hoje na turma do Integral, ele vai fazer na turma do Noturno também. Né? Então, antes de passar a palavra para o professor, eu quero só fazer uma apresentação para vocês terem uma ideia, né, para quem não conhece o professor Cristiano, uma ideia do trabalho muito importante que ele vem desenvolvendo. Né? Então, o professor Cristiano é doutor em Sociologia pela Universidade de São Paulo, é docente, acho que desde 2016, né, Cristiano? Na Universidade Federal de Alagoas, né? Lá ele está no Centro de Educação, do CEDU, mas é professor também do Programa de Pós-Graduação em Sociologia, lá da UFAL. Né? É um pesquisador muito importante, como eu falei para vocês, referência, né, na questão do ensino em Sociologia e Ciências Sociais, é participante ativo, né, na Associação Brasileira de Ensino de Ciências Sociais, a ABECS, atualmente é o segundo vice-presidente, né? Participa também, né, já participou em outras gestões da associação, atualmente é coordenadora do setor de ensino de Ciências Humanas e Sociais, lá da UFAL, e também coordenador do programa de residência pedagógica de Sociologia, na mesma universidade. Né? Fora da universidade, o professor Cristiano tem uma participação absolutamente ativa na questão da discussão do ensino da Sociologia, né? É editor do blog Café com Sociologia, da revista Café com Sociologia e da editora Café com Sociologia. É bem legal porque, né, deu frutos. O Café com Sociologia, como vocês podem ver, foi uma iniciativa coroada de sucesso. Né? Coordena o grupo de pesquisa Ensino dos Conhecimentos das Ciências Sociais,
e o Observatório Nacional da Associação Brasileira de Ensino em Ciências Sociais. Uma outra coisa que eu queria chamar a atenção, nessa apresentação do professor Cristiano, é que ele, no currículo Lattes, ele põe lá, experiência como avaliador de obras didáticas no Plano Nacional de Livro de Livro Didático, né, o PNLD, que eu acho que é muito importante, né, não sei se eventualmente nós vamos ter tempo de falar alguma coisa, tal, mas eu acho que também é uma outra questão muito importante que a gente vai tratar, né, ao longo da nossa disciplina, né, durante o semestre, diversas questões, mas eu acho que um ponto-chave também é a discussão das obras didáticas que são oferecidas para o ensino da sociologia no ensino médio. Tá? Os projetos de pesquisa são vários, né? Eu chamo a atenção aqui para um bem interessante que tem a ver com essa questão dos livros, né? Os primeiros manuais de sociologia brasileiro, é um projeto em andamento do professor Cristiano, figurações do ensino de sociologia na primeira metade do século XX. Depois ele tem um outro projeto, o estado da arte do ensino de sociologia no Brasil. Tem vários projetos de extensão, que eu acho que são muito interessantes também, né? O Observatório Nacional de Ensino de Ciências Sociais, núcleo da UFAL, o Observatório Nacional da Associação Brasileira de Ensino de Ciências Sociais, e também um outro projeto de extensão que eu achei bem interessante, é a formação continuada de professores de sociologia do ensino médio. Né? Como eu disse para vocês, ele está coordenando a residência pedagógica lá na UFAL, e um outro projeto muito bacana, que eu não sei se eu cheguei a conversar com vocês, é a organização do dicionário sobre ensino de sociologia. Né? Existe uma versão impressa desse dicionário e uma versão que pode ser baixada gratuitamente em PDF, tá? Então, acho que vocês aí que estão, né, daqui a pouco vão estar no campo, vão estar, né, como, eventualmente, professores no ensino médio, acho que são uma publicação super importante, né? É uma vasta produção, professor, né? Só em 2020 e 2021, 11 artigos em periódicos. Então, é um professor que está, enfim, produzindo muita coisa. E a última questão que eu queria chamar a atenção, e depois eu passo a palavra ao professor Cristiano, tem a ver com um livro em 2 volumes que ele acabou de lançar, né, Cristiano? 2021, que eu acho que também é fundamental para vocês, né, para os alunos aí que estão fazendo a licenciatura, que vão ser profissionais, né, professores de ensino médio, Conceitos e Categorias Fundamentais do Ensino de Sociologia. Né? São 2 volumes, editado agora em 2021. Né, pela editora Café com Sociologia. Então, eu acho que com essa apresentação aí, vocês têm os alunos podem ter uma ideia do privilégio que nós temos hoje de contar graciosamente, né, com a participação do professor Cristiano na nossa disciplina. Tá? O que eu combinei com ele? Combinei com ele que ia fazer uma fala, sei lá, 40 minutos, pouco mais, pouco menos, e depois a gente abre para conversa com vocês. Né? Então, eu espero que os textos possam dar subsídios para essa discussão, né? Eventualmente as experiências que vocês já tenham tido no estágio 1, e passo a palavra para o professor Cristiano. Não sei se o Cristiano vai querer compartilhar alguma coisa conosco, mas eu vou vou interromper o meu compartilhamento e passo a palavra para o professor Cristiano. Muito obrigado, Cristiano. Fica à vontade. Boa tarde para todos e todas, né? Ana, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui, tentar compartilhar algumas das pesquisas que a gente tem desenvolvido. Então, assim, para início de conversa, aquilo que eu vou estar apresentando para vocês hoje é baseado no conjunto de pesquisas que eu tenho desenvolvido de 2016 para cá, né? Que é a principal temática que eu tenho pesquisado é justamente o ensino de sociologia, e dentro do ensino de sociologia a gente pesquisa uma série de eixos, né, eixos temáticos. Então, a minha proposta é essa. E aí, pensando no tema da aula de hoje, né, o que ensinar e como ensinar, e desafios constantes, eu julguei, espero que tenha sido um julgamento acertado, eu julguei em pensar essa questão de forma mais ampla,
mais estrutural, para que nós fujamos um pouco, às vezes, de interpretações muito próximas ao senso comum, muito próximo das nossas experiências cotidianas. Então, fazer uma análise mais estrutural, né, uma análise mais histórica, para a gente entender o momento atual também, né? A gente entender que o que nós vivenciamos hoje em relação ao ensino de sociologia é uma construção histórica, né? Então, existe toda uma estrutura que foi construída ao longo do tempo, né, uma estrutura simbólica, estruturas objetivas, enfim, e que é interessante nós entendermos essas estruturas para, então, compreender esse dilema que sempre esteve presente, por isso que eu acho que é bem interessante essa ideia dos desafios constantes, é um dilema que sempre esteve presente entre professores e pesquisadores do ensino de sociologia, que é o que ensinar, e o segundo dilema, como ensinar. Em alguns momentos, essas duas questões aparecem no mesmo momento, em outros momentos históricos, isso aparece de forma separada, né? Então, assim, não que uma ou outra preocupação desapareça, mas ela acaba não sendo o foco principal, né, das atenções, das reflexões, daquilo que está se produzindo, dos questionamentos docentes. Então, são duas questões centrais, mas que não necessariamente elas se apresentam no mesmo momento. Eu, particularmente, a leitura que eu faço, e só para adiantar o processo, a leitura que eu faço hoje é que a nossa maior preocupação hoje não é o que ensinar, mas como ensinar. Acho que é a grande preocupação. E aí eu vou apresentar para vocês algumas questões que me levam a essa reflexão. E aí eu gostaria de combinar com vocês como que nós vamos conduzir essa minha exposição. Podemos fazer de duas formas. Uma, eu fazer a exposição de forma ininterrupta, e uma outra, vocês, na medida que surgir dúvidas ou curiosidades, vocês abrem um áudio e façam a pergunta, certo? Não precisa nem pedir para perguntar. Pode abrir o áudio e fazer a pergunta. Ou não entendeu, pode perguntar, professor, explica melhor, exemplifica, e acho que a gente consegue, acho que esse segundo formato talvez seja mais interessante. Então, fique à vontade para me interromper quando necessário. Como eu vou expor para vocês um slide, eu não vou conseguir vê-los, então vocês fiquem à vontade para abrir o microfone e fazer as intervenções necessárias, tá? Então, como eu disse, eu vou compartilhar a tela aqui. Está aparecendo? Está aparecendo. Só pôr no módulo apresentação. Isso, beleza, está ótimo. Então, vamos lá. Então, o nosso tema de hoje é exatamente isso, né? O que ensinar e como ensinar. E aí, a minha proposta, que eu quero trazer para vocês, né, o objetivo da minha exposição, é nós conhecermos os principais debates em torno dessa questão, né? E aí, principais debates no sentido não só no momento atual, mas em debates que construíram exatamente o momento atual também. Então, é interessante a gente fazer essa leitura, uma leitura mais estrutural. Como objetivos específicos, a minha ideia é apresentar os contextos gerais, né, não contextos muito específicos, mas contextos gerais do debate em torno dessa questão, de o que ensinar e como ensinar, apontar as principais inquietações de professores e pesquisadores, destacar alguns avanços nessas duas questões que foram alcançados ao longo do tempo, refletir algumas dificuldades que ainda estão presentes, né, e elencar os impactos da BNCC para essas duas perguntas, né, o que ensinar, como ensinar, e tentarmos pensar aqui alguns caminhos possíveis relacionados a o que ensinar e como ensinar. Então, esse é o objetivo da minha exposição aqui. Essas duas questões, a primeira coisa que nós precisamos entender é que são duas questões que elas não são novas. Então, é claro que ela pode ser nova para o sujeito, para vocês, por exemplo, que vão se deparar com a sala de aula, e aí, diante da sala de aula, sempre vem essa dúvida, o que eu vou ensinar, como que eu vou ensinar, mas pensando numa perspectiva mais geral, é uma temática que ela vai estar presente
desde que a sociologia é introduzida no currículo do ensino secundário. Então, não é uma questão nova, e eu tomo como ponto de partida, eu gostaria de chamar a atenção para a gente tomar como ponto de partida para as reflexões que se seguirão, essa concepção do Bourdieu, que eu acho que nos ajuda a pensar, que é toda ação pedagógica, né, ou seja, a definição de quais são os conteúdos, como eu vou ensinar, é objetivamente uma violência simbólica enquanto imposição, por um poder arbitrário, de um arbitrário cultural. Ou seja, em outros termos, toda essa definição do que estudar, do que ensinar e como ensinar, é uma escolha arbitrária. Nós não podemos partir do pressuposto que existe uma única forma de ensinar, ou um único conjunto de disciplina. Na verdade, o currículo, ele é um campo de disputa, um campo de debate. Então, ao longo da história, determinados grupos que, em geral, têm mais acesso a determinados mecanismos de imposição de ideias, de perspectivas, de epistemologias, né, acaba definindo o que se estuda, como se estuda, né, e o que ensinar e como ensinar. Então, partimos desse pressuposto. A primeira preocupação que nós temos identificado, assim, de sistematização do que ensinar, ela data de 1917. Então, talvez tenha sido esse o primeiro manual de sociologia. Na época, claro que a sociologia ela não tinha a mesma configuração que hoje, né? Tanto nas suas perspectivas, né? Hoje a gente pensa numa sociologia mais crítica, na época era uma sociologia muito mais positivista, conservadora, né? Então, são sociologias diferentes, mas essa sociologia que estava posta lá no início do século XX, houve uma tentativa de sistematização, primeiro em 1917, no manual, por um político e advogado chamado Eupídio Figueiredo, que também era jornalista, e curioso que a forma de ensinar, ou seja, ele descreve um manual, então, o que caracteriza um manual escolar de um livro qualquer é a intencionalidade pedagógica, ou seja, além de definir quais são os conteúdos para se ensinar, existe uma preocupação didática de como ensinar, ainda que na transmissão da escrita, né, da organização da estrutura didática da obra. A preocupação didática, nesse momento, ela é muito distante da concepção que nós temos hoje. Então, ele é um manual que tem uma linguagem que não se aparenta com aquilo que nós entendemos para o ensino médio hoje, é muito mais próximo de um texto acadêmico, mas uma linguagem muito jornalística, né, que é influenciado também, em alguma medida, pelo hábitos, aí já que eu falei de Bourdieu, pelo hábitos do próprio autor, né, um senso prático, aquilo que é a profissão dele. Então, ali há uma tentativa de sistematização, e aí nesse primeiro momento, o que vai aparecer na sociologia? E é curioso que algumas coisas se repetem ainda hoje. Então, por exemplo, qual é o objeto da sociologia, como que a sociologia está organizada, né, nas áreas, né, em campos, qual o método da sociologia, trazia um capítulo sobre a formação da sociedade, a missão do Estado, numa perspectiva muito durkheimiana, no caso desse texto específico, os elementos sociais, como meio social, né, para discutir a influência do meio sobre os sujeitos, raça, população, indivíduo, agrupamento, a vida social, que era um capítulo subdividido ali em economia, família, religião, direito e política, e ali, desculpa pela falta do E, meu teclado, vocês vão perceber que algumas vezes o E vai desaparecer nos textos, porque o meu teclado realmente está faltando o E e eu não tive tempo de revisar. Mas a evolução social, né? Trabalhando a categoria de imitação, oposição e adaptação. Eu estou trazendo isso para quê? Primeiro, para a gente entender que o que nós ensinamos hoje não é uma grande novidade, né? Algumas questões estão presentes desde da segunda metade do século XX, quando a disciplina nem era obrigatória ainda no ensino secundário. Lembrando que a sociologia, existiu uma lei em 1890, que introduziu a sociologia, poucas foram as experiências, inclusive eu publiquei agora recentemente a experiência do colégio em Manaus, né, uma experiência bem interessante,
que durou ali na última década do século XIX, porém, a sociologia acabou não ficando no currículo, depois nós tivemos reformas ainda no final do século XIX, com a exclusão da sociologia, e aqui esse livro ele foi produzido para atender uma demanda em particular, que era a introdução da sociologia no Rio de Janeiro, nas escolas de formação de professores primários, né, que eram chamadas escolas normais. Então, veja bem, a sociologia, ela é aprovada uma lei e é necessário, então, definir quais são os conteúdos. E os livros didáticos, eles têm um papel muito importante nesse processo, como a gente vai ver com a configuração dos conteúdos de hoje, né? Cristiano, eu estou pensando aqui uma coisa que me chamou a atenção. A questão da educação moral. Sim. Né? Acho que isso é uma coisa interessante que está no título, mas, por exemplo, eu estou vendo aqui, em toda essa... A questão da educação moral, ela não aparece aqui. Né? Não, mas talvez é uma coisa legal. Só para explicar. Esse livro, ele é dividido em 3 partes. Ele é um livro didático para praticamente... era uma disciplina só que o professor iria lecionar, por exemplo, como se a gente trabalhasse por bimestre. No primeiro bimestre, não era essa a divisão, né, na época, mas a ideia era essa. Num primeiro momento, você trabalhava educação moral, num segundo momento, noções de sociologia, e num terceiro momento, direito usual ou direito pátrio. Essa configuração da disciplina, ela surge lá no século XIX, no final do século XIX, aqui no Brasil, né? Em 1892, quando é introduzida a disciplina, ela surge com esse nome. Então, assim, por que isso? Porque no Brasil a gente não tem curso de ciências sociais ainda. Então, quem leciona, em geral, eram advogados. Porque os cursos de direito eram os cursos que absorvia a produção acadêmica que estava se desenvolvendo na Europa, né? Lembrando que é o momento de origem e desenvolvimento da sociologia, mas os cursos de direito eles já absorvem. Então, já há disciplinas de sociologia nos cursos de direito. Então, esses são os professores, inicialmente, que vão estar dando aula de sociologia no final do século XIX e início do século XX. Então, era uma disciplina mista. Ela tinha três áreas. E o que eu coloquei aqui é o sumário da área de sociologia apenas, certo? Que é o que nos interessa nesse momento. Agora, essa ligação da sociologia com a moral, ela é muito próxima, até mesmo na origem da sociologia na Europa, né? Com o positivismo. E aí nós vamos ver que toda essa discussão de o que ensinar, então a sociologia ela passa a ser obrigatória a partir de 1925 no Brasil, né, de forma mais, digamos assim, sistemática e realmente com experiências de salas de aula, em 25, e a partir de 25 começa uma ampliação de produção de materiais para uso em sala de aula. E esses materiais, eles têm um papel orientador justamente da prática docente. Então, existe um papel muito importante na produção de livro didático, na verdade, a expressão mais adequada seria manuais escolar, para não confundir com a ideia que a gente tem de livro didático hoje, né? Esses manuais escolares, eles têm um papel muito forte, muito importante para a definição dos conteúdos, certo? Nesse mesmo período, além dos manuais, nós vamos ter uma importância também dos dicionários, que vai nortear a prática docente, mas principalmente uma revista, que aí, por curiosidade, é a primeira revista de sociologia do Brasil, ela é voltada para questões didáticas para o ensino secundário brasileiro. Então, ela é fundada em 1939, né, e ela vai ficar até, mesmo que a sociologia saia em 42, ela ainda continua pensando questões didáticas, só na década de 50 que ela vai ser reconfigurada, e aí se torna uma disciplina apenas uma revista voltada para questões mais acadêmicas. Mas, nesse primeiro momento, a pergunta que nós temos hoje é, o currículo, nós temos uma reforma curricular, e agora o que eu vou ensinar? Como que eu vou ensinar? Nesse momento aqui, o Brasil está passando pela mesma situação.
Então, nós temos um programa oficial de 1926, que depois vai ser reformulado em 29, e aí o que ensinar, né, e como ensinar, é a grande discussão que vai estar presente nessas obras didáticas, que eu coloquei uma foto aqui. E essa foto aqui, só por curiosidade, é parte do meu acervo, né, que eu tenho de manuais escolares da primeira metade do século XX, que é uma temática que eu pesquiso, faz parte de uma pesquisa que eu venho desenvolvendo, né, tentar entender os sentidos da sociologia, enfim, como que a sociologia se configura, o ensino da sociologia se configura nesse momento. Então, com esse monte de dicionário aqui que eu passei aqui, né, a pergunta fica, e aí, havia um consenso do que ensinar, já que os dicionários trazem sumários, né, listagens de conteúdo, a resposta é negativa, né, há uma divergência tanto em conteúdo, porque alguns conteúdos focam numa história, numa sociologia mais histórica, outros manuais já indicavam para questões mais presentes, alguns manuais trabalhavam questões mais gerais, mais amplas das preocupações sociológicas, as categorias, outros manuais já focavam mais em questões específicas, né, brasileiras, inclusive, né, então havia uma divergência em conteúdo, a gente não consegue identificar um consenso de conteúdo de sociologia nesse momento. A divergência também quanto a método. Tem manuais que vão ser desenvolvidos que vão se preocupar de apresentar como ensinar, inclusive. E aí traz como fazer enquete com os alunos, como usar a própria família dos alunos como objeto de estudo, né? Então, havia uma preocupação, ora, com uma sociologia mais aplicada, ora, com uma sociologia mais expositiva, né, onde o professor apenas expõe o conteúdo. Havia alguns livros didáticos que traziam uma reflexão, os conteúdos que induziam mais a reflexão dos alunos, enfim. E também, nesse cenário de falta de consenso, nós tínhamos as divergências ideológicas, né, que vai marcar todo esse período de 25 a 42, na verdade se estende um pouco mais, que é uma disputa que tem no Brasil entre aqueles que se diziam fazer uma sociologia cientificista, né, que em grande medida ali influenciada pelo pensamento durkheimiano, pensamento kantiano, e havia uma outra área, uma outra ala, que era uma sociologia cristã, né, assim era chamado na época, eu prefiro usar a expressão católica para ser um pouco mais específico. Mas havia uma divergência no que ensinar, então, a Igreja Católica, lembrando que a Igreja Católica, ela sempre, durante muitos anos, ela quase que teve um monopólio do ensino brasileiro, né, e com a República, o ensino público ele começa a ser desenvolvido. Nos anos 30, toda a discussão da escola laica, da escola pública, isso incomoda muito a Igreja Católica, e a sociologia ela vem para questionar a legitimidade das explicações religiosas para os fenômenos sociais. Então, a Igreja Católica, ao invés de combater diretamente a sociologia no primeiro momento, ela desenvolve uma sociologia própria, né? Uma sociologia que vai apontar para uma compreensão do mundo atual que vai evidenciar a volta de Cristo, né? Esse é o espírito da sociologia católica nesse momento, né? E a sociologia cientificista fazendo uma oposição a essa perspectiva. Isso num primeiro momento. Depois, num segundo momento, ali, beirando 1939, 38, a Igreja Católica passa a ter uma posição contrária ao ensino da sociologia, né? Em grande medida, a sociologia é excluída do ensino por um alinhamento entre o governo, o Estado, de Getúlio Vargas, com a Igreja Católica, né? Lembrando que Getúlio Vargas vem do Sul, e no Sul já havia todo um alinhamento com a Igreja Católica, e isso ele traz para uma perspectiva nacional, e a gente vai encontrar várias cartas de bispos, por exemplo, dando parecer sobre a educação brasileira, nesse momento, em 38, 39 até 42, contrários à manutenção da sociologia, e a sociologia, então, sai do currículo em 42. Então,
aquela preocupação do que ensinar, como ensinar, ela vai continuar, porque a sociologia, embora saia do ensino secundário normal, ela continua ainda nas escolas de formação de professores, né, nas escolas normais. Então, o que eu tenho aqui, só para vocês visualizarem, eu acho que é legal visualizar, é a capa, né, aqui 2 capas da sociologia cristã, ou sociologia católica. Dá para perceber claramente já o cunho religioso, né, enquanto nós temos do outro lado aqui, a sociologia cientificista, né. E aqui eu vou fazer uma reflexão um pouco mais ampla, para além desse contexto, e a gente volta ainda no processo histórico, mas é interessante a gente entender que a literatura do currículo, que discute currículo, traz basicamente 3 conceitos de currículos. O currículo real, que é aquele que está no chão da escola, né, aquele que realmente é ensinado aos alunos, que é diferente do currículo oficial. Uma coisa é o que sai como currículo oficial, outra coisa é o que se ensina, e entre esses 2 aí tem um currículo editado, que é justamente o manual, o livro didático, o manual escolar, que se apropria do currículo oficial e o desenvolve. Então, vai editá-lo. E esses 2 currículos, o oficial e o currículo editado, ele acaba influenciando esse currículo real, esse currículo da sala de aula. Então, se nós pegarmos, por exemplo, nos dias de hoje, sobretudo num cenário onde a maior parte dos professores não são formados na área, cerca de 83%, nós vamos ver que o livro didático tem um papel muito importante. Então, o livro didático, ele, em alguma medida, ele orienta a prática docente. Então, se a gente for pegar planos de disciplinas, né, a gente vai ver que os professores tendem a seguir aquilo que está no livro didático. Então, assim, com a reformulação recente agora do Plano Nacional do Livro Didático, há uma preocupação dos professores por conta da dependência do livro didático. Então, o livro didático vai deixar de existir o livro didático de sociologia, né, com o novo Plano Nacional do Livro Didático, e vai passar a ser um livro didático por área. Então, os professores estão muito preocupados, justamente porque, em alguma medida, o livro didático era o principal apoio e direcionamento no que ensinar e como ensinar. É claro que esses 3 currículos, eles são influenciados por outros fatores externos, né? Questão editorial, mundo editorial, as políticas educacionais, os programas, né, de formação docente, enfim, até o campo acadêmico, que está definindo minimamente os consensos em torno dos conteúdos a serem ministrados em uma disciplina, enfim. Mas é importante entendermos que olhar para esses manuais nos ajuda também a entender o currículo real, embora não seja a mesma coisa, né? Há uma diferença. E aí, nessa tentativa ali ainda nos anos 30, essa tentativa de definir o que ensinar, nós vamos ter essa busca pela construção de um currículo editado por Delgado de Carvalho. Delgado de Carvalho foi o professor que lecionou no Pedro II, né, no Colégio Pedro II. O Colégio Pedro II era referência nacional. Então, assim, o programa do Pedro II era um programa que deveria ser copiado para todas as escolas, para que as escolas tivessem a chancela do governo, né, de emitir certificados. Então, no Pedro II, nós vamos ter o primeiro currículo de sociologia produzido, e talvez é o primeiro da história. Veja que, antes disso, nós tínhamos já livros ditando o que ensinar, e aí, depois dos livros, nós vamos ter, então, o primeiro esboço, né, em 26, que é feito por um não especialista na área, não professor de sociologia, e em 29, e Delgado de Carvalho começa a lecionar ali em 26, em 29, Delgado de Carvalho, então, com outros professores, vão elaborar um segundo plano. Um plano, ele não direciona tão claramente o que ensinar, né, muito menos como ensinar. Então, Delgado de Carvalho, ele, num primeiro momento, ele produziu um fascículo, né, que onde está escrito aí fascículo, aí, essa setinha, um fascículo em 1930. Esse fascículo dele era, na verdade, as anotações das aulas dele. Desde 26 ele veio dando aula e ele foi anotando as aulas, né, o planejamento dele, ele publicou esse fascículo. Um fascículo bem fininho, de 30 e poucas páginas, mais ou menos,
E um ano depois, então, ele transforma esse fascículo no seu primeiro manual de sociologia, né, que é publicado em 31. Já é um manual com 200 e poucas páginas e que vai esmiuçar os programas, trazendo como abordar, né, trazendo algumas atividades, enfim. Então, há uma tentativa aqui de influenciar como ensinar e o que ensinar nesse período. E aí nós vamos, por exemplo, esse documento, esse papel aí, é um papel que eu achei no arquivo público daqui de Alagoas, né, pontos de sociologia do 6º ano. A sociologia nos anos 30 era ofertada no 6º ano do colégio do ginasial, né, que seria hoje o ensino médio. E aí tem uns pontos. E aí eu fui comparar com o livro do Delgado de Carvalho, né, justamente ele vai corroborar com essa questão da importância dos manuais na definição do currículo. Então, esses pontos aqui batem perfeitamente com o currículo do Delgado de Carvalho. Agora, lembrando que nós estamos falando aqui, nesse período aqui, né, 31, de um período que nós não temos ninguém formado em ciências sociais dando aula, porque nós não temos professor de sociologia sendo formado no Brasil. Não existe curso de ciências sociais no Brasil ainda. E aí eu trago aqui uma tabela, só para vocês visualizarem. O primeiro curso é um curso de bacharelado, não é para formação de professor, que é aberto, né, no curso, na Escola Livre de Sociologia e Política de São Paulo. Era um curso que o nome dele era curso de Sociologia, e depois nós vamos ver uma sequência de vários cursos abrindo com a nomenclatura já Ciências Sociais. Então, todos os cursos que abriram a partir de então, ou quase todos, eram cursos de dupla titulação, ou seja, estudava 3 anos de bacharel nas disciplinas para se formar como bacharel, e aí apenas no último ano havia toda essa preocupação, essa discussão, o que ensinar, como ensinar, e isso tem um impacto muito negativo na formação, que tem toda uma literatura para discutir essa formação bacharelesca do professor de sociologia ao longo da história brasileira. Mas aí fica a cargo de vocês fazerem uma leitura sobre isso, se desejarem. Mas o fato é que nós vamos ter os primeiros cursos ali, o primeiro curso em 34, né, um curso de 5 anos, 4, 5 anos, então nós vamos demorar a ter professores de sociologia nesse período. Quando os alunos começam a se formar, coitados, a disciplina é tirada da escola, pelo menos no ensino secundário regular. E aí há toda uma discussão ali, por que se tira, e aí há uma reflexão que tem a ver o como ensinar. Esse era o grande problema. Porque quando a sociologia foi incluída no currículo, né, sobretudo por 2 legislações, uma de 25 e uma de 29, que vai, digamos assim, vai confirmar ainda mais a presença da sociologia, esses 2 momentos é fruto de uma discussão de reforma educacional brasileira. Porque o Brasil era muito voltado a um ensino tradicional, e a escola nova estava trazendo uma nova discussão, onde o aluno deveria ser o centro das atenções, e não o professor, se distanciar daquilo que Paulo Freire mais na frente vai chamar de pedagogia depositária, né, onde o professor fala, e os alunos só absorvem. Então, a sociologia entrou no currículo nesse espírito. Só que o Costa Pinto, ele vai escrever uma tese para se tornar professor da Universidade Nacional de Filosofia do Brasil, né, hoje é a UERJ, a UERJ não, a UF, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, em 47, e aí nessa tese dele ele vai dizer o seguinte, a sociologia tem todos os potenciais para ser presente no currículo, tem um papel importante e tudo, mas a forma como se ensinou sociologia era contrário às ideias que se desenvolvia com a escola nova. Então era um ensino muito filosófico, um ensino muito histórico, tinha muito pouco a ver com a realidade do aluno, as questões brasileiras. Então, isso enfraqueceu, veja bem, enfraqueceu o argumento daqueles que defendiam a permanência da sociologia em 42. Então, veja como que é importante nós pensarmos no que ensinar. Porque o que ensinar tem impacto
na manutenção ou ausência da disciplina. Então, ou seja, houve uma reforma apontando por uma direção, a sociologia ela não atendeu aquela direção, aquele propósito, e ela foi, a consequência disso foi a sua retirada. Então, a gente precisa estar muito atento, tanto às reformas, né, não que nós vamos concordar com as reformas, mas eu tenho uma posição muito parecida com aquilo que Florestan Fernandes defendia, ali no primeiro Congresso Nacional de Sociologia, eu vou falar sobre isso depois, mas o fato é que nós precisamos também pensar em como que a sociologia ela pode ser importante no projeto educacional que está posto, né? Então, essa é uma preocupação. E isso tem a ver com o que ensinar e como ensinar. Porque se o que ensinar e como ensinar hoje, no cenário atual, não dialogar com a BNCC, dificilmente a sociologia vai se manter no currículo, né? Por mais que eu, particularmente, sou um grande crítico à BNCC, mas a gente precisa ter essa preocupação por uma questão estratégica, que a história já nos mostra isso, né? Então, assim, a história ela não pode se repetir, né? Então, nós não podemos deixar. E uma outra discussão que aparece aqui é a discussão do Florestan Fernandes, como eu disse, no primeiro Congresso Nacional, e aí é super interessante que nós estamos falando aqui de 54, a sociologia foi retirada em 42, então já tem muito tempo sem a sociologia só está sendo ofertada nas escolas normais, e Florestan Fernandes começa a sua exposição com a seguinte fala, né, que foi transcrito aqui nos anais do Congresso. A questão, ele diz assim, abre aspas, a questão de se saber se a sociologia deve ou não ser ensinada no ensino secundário se coloca entre os temas de maior responsabilidade. Essa fala do Florestan Fernandes, com que precisam se defrontar os sociólogos do Brasil. Os interesses profissionais alimentam a presunção do que seria uma medida praticamente importante e desejável a introdução da sociologia no currículo da escola secundária brasileira. Eu chamo a atenção para o seguinte, Florestan Fernandes ele não está dizendo que é uma preocupação dos pedagogos, porque os cursos de pedagogia já existiam no Brasil nesse período, né? Estavam consolidados, os estudos da educação, mas ele chamava a atenção que é uma preocupação dos sociólogos, né? Por quê? Porque nos anos 50, os sociólogos no Brasil eles começaram a se distanciar da educação. Enquanto que nos anos 40, um levantamento feito, eu esqueci o nome do autor agora, mas tem um levantamento bem interessante, o que pensam sobre o Brasil, acho que é isso o nome da obra, não me recordo agora, mas há um levantamento que diz que nos anos 30 e 40, as principais temáticas das pesquisas sociológicas eram a educação e o mundo rural, né? O mundo rural, porque era um momento de transição do Brasil, né, nos anos de substituição de importação, a crise do café, então tinha um êxodo rural, e a educação, porque estava no bojo das discussões efervescentes no Brasil, inclusive que levou Florestan Fernandes a entrar na política, não necessariamente levou ele a entrar na política, mas que quando, ao entrar na política, ele toma como bandeira, né, a educação pública, e aí nós vamos ter várias outras figuras do campo das ciências sociais, Darcy Ribeiro, talvez um dos mais simbólicos aí, para quem está pensando a educação. E há essa discussão. Então, nesse mesmo seminário, vocês vão encontrar nos anais, que hoje está no site da SBS, alguns textos que foram discutidos nessa época, discutindo justamente a importância do ensino das ciências sociais e como que ela deveria se apresentar. E aí Florestan Fernandes tem essa defesa, né? Enquanto alguns defendiam que a sociologia era muito complexa, não deveria estar no ensino básico, Florestan Fernandes questionava isso, achava que essa era uma questão de didática. Alguns questionavam que a sociologia, ela era difícil, né? Esse era o primeiro ponto. Uma outra é que deveria haver uma reforma educacional para depois colocar a sociologia, porque o modelo de educação que estava posto naquele momento não servia ao ensino da sociologia, não dialogava com a sociologia que se desenvolvia, né? E Florestan Fernandes não, ele defendia a ideia de que nós precisamos colocar a sociologia nesse projeto educacional
para que dentro dela a gente consiga mudar a partir de dentro dela. Então, acho que é uma concepção bem interessante que a gente pode se apropriar para hoje, né? Por mais que haja qualquer tipo de discordância da BNCC, é importante que a sociologia esteja presente para também disputar os direcionamentos da educação. Você sabe que uma coisa que eu acho legal que você está falando aí, Cristiano, quer dizer, eu venho da história, né? Mas eu fico pensando que toda essa discussão de 25 a 42 é o momento que está se repensando, está se pensando o Brasil, né? Os grandes intérpretes do Brasil estão produzindo obras que são fundamentais e clássicos até hoje, né? O Gilberto Freire, o Caio Prado Júnior, esqueci lá o Raízes do Brasil, o Sérgio Buarque de Holanda, né? Então, eu acho que é um debate, por quê? Porque o Brasil também tem que se interpretar. Eu acho que tem todo sentido a pensar o que a sociologia poderia, né, discutir e pensar em termos, enfim, de que conhecimento até vai passar para os nossos jovens, para os estudantes. Eu acho legal, quer dizer, pensar um pouco mais amplo nessa ideia de que o Oliveira Viana, antes, né, na década de 20, quer dizer, está se pensando o Brasil, está se pensando o povo brasileiro. Então, eu acho que E só uma coisa que você falou do Luiz da Costa Aguiar Pinto, ele tem um livro muito legal que são Lutas de Família no Brasil, né? Quer dizer, e eu estava vendo, quer dizer, são temas candentes, né? Então, eu acho que é bem legal você situar que esse debate em torno da sociologia também está num contexto mais amplo de reflexão do próprio Brasil, né? Sim, inclusive, se nós pensarmos assim, qual é o sentido da sociologia nesse momento? Qual é o discurso que foi usado pelos defensores da permanência ali da oferta da sociologia? Era o discurso de que a sociologia era a ciência da modernidade. E que se o Brasil quisesse se modernizar, era importante transmitir esse conhecimento aos jovens, né? Um conhecimento moderno, um conhecimento da sociedade moderna. Então, a sociologia tem ela traz desse período junto com ela esse argumento, né, da ciência da modernidade. Há uma apropriação nesse momento da sociologia justamente para a construção dessa nação, da ideia de nação brasileira, quem é o brasileiro. Então, toda essa discussão acaba passando pelo argumento, essa discussão que está acontecendo no campo acadêmico, acaba sendo utilizada como argumento também para justificar o ensino da sociologia durante esse período. Então, assim... Inclusive, até fico pensando agora, nem sei se mas, por exemplo, uma própria contraposição à história, né? Que a história já estava consolidada desde os institutos históricos geográficos. Quer dizer, a interpretação do Brasil que se fazia era uma interpretação da história, a partir da história e dos institutos históricos geográficos, né? Eu acho que esse sentido é bem legal, você falar que, olha, a sociologia é a modernidade, né? Não sei se tem sentido o que eu estou falando, mas... É por aí. Uma coisa interessante é que nós pesquisarmos jornais de época, a palavra sociologia, ela realmente estava muito associada à modernidade, ao futuro. Tanto é que hoje a gente fala assim, fulano é intelectual, né? Durante um tempo se usou a expressão, fulano é dotado nas letras. Na primeira metade do século XX, é muito comum, nós vemos jornais, as pessoas usarem sociologia como adjetivo, dizendo assim, fulano é dotado de sociologia. Fulano mas não é que ele era sociólogo, não era nada disso, é que ele era uma pessoa inteligente, entende? Ou seja, conseguia entender o Brasil, entender o mundo social, então era dotado de sociologia. Então, assim, os jornais muitas vezes trazem a palavra sociologia nesse sentido, não se referindo à ciência, não se referindo à disciplina, mas se referindo a uma capacidade intelectual. Isso é muito interessante, porque quando eu fui fazer uma pesquisa nos jornais de época, e aí o descritor era a palavra sociologia, isso me dificultou muito, porque, assim, apareceram muitas palavras sociologia que não tinha nada a ver no contexto da academia, no contexto do ensino básico. Então, é bem interessante isso. Sempre a sociologia, quando ela é excluída, quando há um debate em torno da inclusão ou exclusão da sociologia, sempre há um sentido, né? A sociologia ela traz um sentido.
Então, nesse primeiro momento, o sentido era esse, né? Por que sociologia no currículo? Porque é a ciência da modernidade. Se o Brasil quer se modernizar, precisa ter essa disciplina no currículo. Se a gente vai ver, por exemplo, nos anos 90, com a LDB, e aí eu vou retomar isso depois com mais calma, mas qual é o sentido da sociologia ali? É a ciência para formar cidadãos, naquele primeiro momento. Né? E aí a gente vai problematizar isso depois, mas o que estava posto, se a gente for pegar os relatórios parlamentares de defesa, era exatamente isso. A sociologia, a filosofia precisam estar no currículo para formar cidadãos, né? Cidadãos conscientes dos seus direitos, seus deveres e tal, né? Dialogando muito com a ideia de cidadania neoliberal, infelizmente. Mas a gente volta a isso depois, quando a gente tiver mais à frente. E aí, depois de 42 até, né, os anos 90, 80, a sociologia ela fica como disciplina optativa, ou seja, quase inexistente no currículo. E aí algumas pesquisas interessantes, como a pesquisa do Alexandre Fraga, sobre alguns casos de ensino de sociologia, como o caso, por exemplo, do curso de madureza ginasial, que era um curso oferecido pela TV Cultura, não, onde se ensinava a sociologia ali, tipo um Telecurso 2000, que vai aparecer mais na frente. Então, a sociologia teve presente aí de algumas outras formas durante a ditadura militar. E aí, de forma bem... Eu não gosto muito de linhas, né, porque é muito positivista a descrição da história, mas só para uma questão pedagógica. É muito sem sobressalto, né? A sociologia ela começa a se reintroduzir nos anos 80, de forma muito gradual, né, até 2008, quando, então, nós temos uma lei que torna obrigatória a presença da sociologia em todos os currículos estaduais brasileiros, né? Então, eu coloquei aqui algumas datas, vocês vão ver que essas datas são extremamente importantes para a gente pensar algumas questões sobre o tema da aula de hoje. Nos anos 80 e 90, o que nós tínhamos? Nós não tínhamos currículo. E aí os professores, naquele momento, estavam se perguntando o que ensinar, essa é a grande preocupação, porque nós não temos currículo. Não chegava nem a reflexão, o patamar de perguntar como ensinar, porque a preocupação era o que ensinar. Então, era uma situação muito difícil, né, nos anos 80 e 90. E aí os professores, em geral, recorriam ao quê? Aos livros de introdução à sociologia, que estavam no mercado, que não eram livros voltados para o ensino secundário. Embora esses professores lecionando no ensino secundário, nas poucas escolas que ofereciam a sociologia, que ofertava a disciplina, se apropriava desses textos, né? O texto do Perso Santos, Cristina Costa, que estão esses dois livros estão no mercado até hoje, inclusive, que eram usados pelos cursos de ciências sociais, né? Os primeiros anos de ciências sociais, e aí vocês imaginem a condição do ensino de sociologia nesse momento, né? Nós temos dois problemas. Um problema, a formação. A formação, lembra que eu falei que a formação era 3+1. Ou seja, você passava o curso quase todo focado em aprender a ser sociólogo. E aí você tinha um último ano que você fazia algumas disciplinas no centro de educação, em geral era separado do curso de ciências sociais, você fazia disciplinas complementares, era separado porque a concepção era que eram disciplinas menores, menos importantes, então os cursos não assumiam essas disciplinas, então formava profissionais que tinham um aspecto bacharelesco. E aí o material que orientava a prática docente era um material usado nos cursos de bacharelado. Então, nesse momento dos anos 80 e os anos 90, esse era o ensino de sociologia que estava posto, né? Uma sociologia bastante bacharelesca. Então, se ensinava teoria marxiana, teoria durkheimiana, teoria weberiana para os alunos do ensino básico. Não que essa realidade tenha mudado muito, infelizmente, mas isso era o que predominava naquele momento. E a discussão, como ensinar, ela era secundária, porque ela era um nível aí que ainda não tinha uma estrutura mínima de definição do que ensinar. Né? Lembrando que eu só penso o que ensinar depois que eu defino como ensinar. Até quando a gente vai fazer o planejamento, a gente faz isso, né? Um plano de aula, primeiro eu defino quais são os conteúdos, para depois pensar como eu vou ensinar aqueles conteúdos. E o curioso, o mais engraçado, é que essa discussão de como ensinar,
e o conteúdo está imbricado em muitas discussões na história do ensino da sociologia. Então, por exemplo, nós vamos ver essa discussão em Florestan Fernandes, nós vamos ver essa discussão em Costa Pinto, principalmente, que é a discussão seguinte, que era mais importante ensinar, eu vou usar uma expressão de hoje, tá? Para vocês entenderem, mas era mais importante ensinar a pensar sociologicamente do que ensinar os conteúdos. Então, o Costa Pinto, ele vai dizer justamente isso, como se focou muito nos anos 30, do que ensinar, e aí conteúdo, então um ensino muito conteudista e depositário, isso serviu como argumento para tirar a sociologia do currículo. Então, não é nenhuma novidade essa indicação, né, que está presente ali no livro do Bauman, né, Aprendendo a Pensar com a Sociologia. Acho que todo professor precisa ler pelo menos a introdução e o primeiro capítulo desse livro, como pensar, aprendendo a pensar com a sociologia, muito bom, que é justamente isso, né? A ideia de que é mais importante ensinar a pensar sociologicamente do que o próprio conteúdo. Mas, nesse momento, a discussão é o conteúdo. E aí, começam as primeiras discussões. Vamos definir, então, um currículo, né? Porque nós só temos livro didático até então. Livro didático, não. Livro de introdução à sociologia do ensino superior. E aí, a primeira, pelo menos a primeira que eu tenho conhecimento, vai se dar ali uma discussão em São Paulo em 85. Inclusive, eu vou avançar um pouquinho, para depois eu volto, inclusive com uma conferência do Ottaviani, né? O Ottaviani, professor da USP, ele é convidado para falar um pouco sobre o que ensinar e como ensinar no ensino de sociologia, que acaba virando um artigo depois, publicado em 2011, está ali a referência aqui embaixo, chamado Ensino das Ciências Sociais no primeiro e no segundo grau. Texto muito bom, belíssimo, né? Claro que contextualizando ele dentro do cenário que ele foi escrito. E ali, nesse artigo, tem 2 pontos que me chamam a atenção, que vai ter repercussões posteriores, para pensar o que ensinar e como ensinar a sociologia, que são os seguintes trechos, que ele diz assim: é preciso fazer a crítica do senso comum, das noções estereotipadas e dos esquematismos que acabam naturalizando os fatos, dando-lhes aparências de prontos, acabados e certos. O social é movimento. Então, ele faz essa conferência para professores, é uma discussão do currículo de São Paulo, né, para produzir o currículo de São Paulo, que vai dar origem, então, a esse documento que vocês estão vendo ali, propostas de conteúdo programático para o ensino de sociologia segundo grau. E aí os eixos temáticos são esses: trabalho e sociedade, política e sociedade, ideologia, cultura e sociedade, instituições sociais e sociedade, as relações, aí mais uma vez o meu ezinho do meu teclado falhou, as relações entre as nações, a sociedade em transformação. Então, veja que ali há um esboço, né? Isso não dialoga com aqueles livros que eu mostrei, né? É uma reflexão diferente, então é um currículo que, claro, que está influenciado por aqueles livros, mas eles não são o sumário daqueles livros, mas há resultado de uma ampla discussão do que ensinar. Se a gente for ver esse material, eles têm dicas de leituras, por exemplo, que são textos ainda voltados para o ensino superior. Então, havia uma preocupação muito pequena ainda com a didática. Então, eram pessoas que eram do campo do bacharelado, tentando pensar a partir de uma concepção do bacharelado de como ensinar. E aí vem, então, a LDB, que vai introduzir a sociologia, né, que vai introduzir o seguinte texto. Fica obrigatório o domínio de conhecimentos de filosofia e de sociologia necessário ao exercício da cidadania, né? E depois dela veio as diretrizes, né, os PCNs, as DCMs, que vão apontar uma sociologia diluída, né, uma sociologia interdisciplinar, transdisciplinar. Isso não vai possibilitar que a disciplina passe a ser ofertada como uma disciplina. Por isso, e aí nós vamos entender por que da briga, da retirada do termo da LDB, da sociologia e da filosofia.
Porque, olhando para o passado, quando não esteve claro que era obrigado à oferta da disciplina, o que acontece? A disciplina ela não foi ofertada. Então, se a gente for pegar a reforma de 2017, vai estar algo muito parecido, né? Na LDB era conhecimentos, agora, se eu não me engano, é práticas, eu não me recordo agora, são conhecimentos e práticas. Eu não me fugiu a memória agora. Mas é algo muito parecido, ou seja, não define a obrigatoriedade da disciplina. Esse é o grande problema, né? E nesse primeiro momento aqui, surge essa ideia de formar para a cidadania. Veja bem, por que então introduzir sociologia e filosofia? Porque é necessário o exercício da cidadania. Essa ideia de formar para a cidadania foi a bandeira de luta para a reintrodução da sociologia. Então, tem um artigo do Gustavo Cravo, que ele analisa os discursos parlamentares, e todos os discursos parlamentares caminham nessa direção, né, do discurso de que a sociologia tinha que ser obrigatória, porque era uma ciência necessária para formar para a cidadania. E esse problema de formar para a cidadania é muito problemático, porque entendemos que a educação, em geral, é para formar para a cidadania, né? Então, a língua portuguesa é para formar para a cidadania, e a história é para formar para a cidadania. Então, não há especificidade. Então, era necessário amadurecer qual é o sentido do ensino de sociologia, qual é a sua especificidade, né? Para que ensinar sociologia? E aí, em 2016, né, é feito ali, aprovado uma resolução, indicando a obrigatoriedade da sociologia, sem força de lei, porque é uma resolução, e criado ali as orientações curriculares para o ensino médio, que veio acompanhado depois de um livro, em 2010, aí a sociologia já estava introduzida, e nesse momento aqui se distancia um pouco da concepção de cidadania, ou seja, traz elementos para dizer o seguinte: a sociologia não é a especificidade da sociologia formar para a cidadania, mas a sociologia tem princípios epistemológicos e princípios metodológicos. Então, quais são os princípios epistemológicos? É o estranhamento e a desnaturalização. Por que eu falei do Ottaviani, que eu achava interessante? Porque estranhamento e desnaturalização, vou voltar aqui um pouquinho, vai estar exatamente na fala do Florestan Fernandes do Ottaviani, perdão, dos anos 80. Né? Estranhar, não ver as coisas estereotipadas e não naturalizar. Então, ou seja, há toda não é algo que surge do nada, mas é uma discussão que já está presente no campo acadêmico nesse momento. E como princípios metodológicos, ou seja, como ensinar? E aí, esse documento e esse livro vai ter um papel muito importante nesse momento, que vai apontar, é possível ensinar sociologia a partir de temas, né? Você pode partir do tema, então, movimentos sociais é um tema, então você vai partir do tema. Você pode partir de teoria, então você pegar uma teoria do campo das ciências sociais, né? Ou você pode partir de um conceito, vou começar a aula a partir de mais-valia. Agora, é importante entender que, independente do ponto de partida, as três coisas vão precisar aparecer na aula, porque não existe um tratamento sociológico quando você escolhe o tema, mas não apresenta teoria para explicar aquele tema e conceitos que vão fundamentar que vão sustentar a teoria, né? Não existe teoria sem conceito e também não existe teoria sem um tema, sem um objeto de análise. E associado a essas três coisas aí, a ideia da pesquisa, né? Ou seja, a pesquisa também como um princípio metodológico. Então, nós podemos ensinar a sociologia a partir desses quatro princípios: temas, teorias, conceitos e pesquisa. Lembrando que agora, então, a especificidade da sociologia, a partir desse momento, passa a ser o estranhamento e a desnaturalização. Depois a gente vai voltar a isso. E aí, em 2012, né, seguindo aquela linhazinha que eu fiz, mostrei para vocês das datas importantes, em 2012 nós temos a introdução da sociologia no Plano Nacional do Livro Didático, que é um avanço extraordinário. Por que eu considero um avanço extraordinário? Porque é mais fácil o professor conhecer a estrutura da obra do livro, seguir a estrutura do livro, do que ele conhecer
a estrutura curricular do seu estado onde ele atua. Estou fazendo uma pesquisa aqui em Alagoas, por exemplo, a maior parte dos professores que eu conversei, que eu entrevistei, usa o livro didático como parâmetro para definir os conteúdos que vão ser ensinados. Então, quando a sociologia entra no currículo, no Plano Nacional do Livro Didático, nós temos, por um lado, uma legitimidade do ensino, porque é um projeto que envolve muitos recursos, então, ou seja, é uma aposta do governo, né? Então, na disciplina, e vai ser um grande norteador da prática docente. E aí a sociologia vai estar presente em 2012, 2015 e 2018, tá? Desculpa, eu botei 2016 ali, mas corrigindo, é 2018. Em 2000, agora em 21, não, 2020 e 2021, nós não temos mais livro de sociologia, os livros agora são de ciências humanas, a gente pode discutir isso depois, se houver tempo e interesse. E aí, nesse momento mesmo, ali 2010, 12, depois da introdução da sociologia, houve uma preocupação muito grande, assim, de entender o que está sendo estudado, e um caminho possível era o que está sendo ensinado, né, o que ensinar. E um caminho possível é a análise desses manuais. E aí vocês vão ver que no corpo de pesquisa, aqui, de uma das minhas pesquisas sobre manuais, né, livros didáticos, nós vamos ver que a preocupação em conteúdos e sentidos da sociologia é a grande maioria. 32 trabalhos se dedicaram a isso, enquanto 5 se dedicaram a pensar institucionalidade, recurso didático e conteúdo e teoria. Então, assim, há uma preocupação maior com essa questão de conteúdo, o que ensinar, né? E aí eu fiz uma outra pesquisa sobre a presença da ciência política, infelizmente eu conheço pesquisas que tenham levantado a presença da antropologia, mas a presença da ciência política no interior da disciplina de sociologia no ensino básico, né? E aí eu analisei todos os currículos estaduais que estavam em vigor em 2017, antes da reforma. E aí tem os principais temas que vão aparecer aí nos currículos. Então aqui a gente tem mais ou menos uma ideia de que há uma espécie de consenso, né? Os currículos, a listagem de temáticas de ciência política é muito pequena. Então, isso indica um certo consenso entre o que ensinar. Os livros didáticos que eu mostrei anteriormente, eles vão auxiliar na produção desse consenso, porque se vocês forem olhar os livros, eles se diferenciam em conteúdo, na estrutura há diferenças substantivas, mas em conteúdo eles são muito, muito similares, né? Com a diferença de uma coisa ou outra, mas são muito similares. Então, a questão estava posta, em 2017, antes da reforma. O que ensinar? O que ensinar já tinha muita clareza. Já existia uma estrutura acadêmica, simbólica, definida em torno do currículo das ciências sociais, arbitrária, não significa que isso é o mais importante para se ensinar, não vou entrar nesse mérito, mas existe um arbitrário que estava definindo o que ensinar na sociologia. Beleza. Uma vez definido o que ensinar, parte-se, então, a preocupação que vem logo após ela, como ensinar. E aí surge essa grande preocupação de como ensinar, e aí por isso que nós temos, comparativamente a trabalhos acadêmicos sobre ensino de sociologia, que explica o que nós temos pouquíssimos trabalhos para dizer como deve ser. Ou seja, trabalhos propositivos, a gente tem muito poucos trabalhos nesse sentido, né, de pensar como ensinar, o que ensinar, enfim, é sempre mais de mapeamento, que é uma característica muito do campo das ciências sociais também. E aí nós temos esse desafio hoje, né, nós sabemos agora o que ensinar, tá bem claro quais são os conteúdos, eles se repetem nos livros, eles se repetem nos currículos estaduais, né, e agora a pergunta é como ensinar. Essa é a grande preocupação. E frente a essa grande preocupação, vem a danada da BNCC, que vai mexer com tudo, né? A despeito de que o projeto educacional que estava posto trabalhava com competências e habilidades, a BNCC vem aprofundar isso. A BNCC é aprovada em 2018, né, para o ensino médio. E a BNCC não auxilia em nada nesse sentido. Ou seja, ela não faz nenhuma indicação, como fez as OCEN de 2016, indicações de quais são os conteúdos, como trabalhar. Lá havia essa indicação, trabalhar por tema, trabalhar por teoria, por
por conceitos, por pesquisa, né? Havia um direcionamento mínimo. E a BNCC? Nada, não diz nada a esse respeito. Então, isso torna a situação dos professores que precisam dialogar com essas competências, mas como fazer isso fica em cargo da produção curricular estaduais, né, se for fazer. E agora, trazendo mais uma questão de reflexão, né, colocado esse cenário mais amplo para a gente pensar, é necessário, como eu disse, houve um avanço de se pensar de uma sociologia voltada para a cidadania, presente nos anos 2000, início dos anos 2000, uma evolução para uma ideia de pensar o estranhamento, a desnaturalização, mas eu acho que está na hora de a gente pensar ainda avanços nesse sentido, né? Ou seja, como avançar, né? Para a gente pensar como ensinar. Porque a epistemologia que eu dou à disciplina é extremamente importante, né? Para definir como que eu vou estar ensinando. E aí a gente tenta fazer aí algumas reflexões, e aí eu publiquei um texto recentemente na revista Latitude, trazendo uma proposta ainda em construção, mas que eu parto do seguinte pressuposto, para vocês entenderem melhor a ideia. O pressuposto é que não é nenhuma novidade o que eu apresento, mas no sentido de reconhecermos as potencialidades que está presente no ensino de sociologia, porque se nós nos limitarmos à ideia de estranhamento e desnaturalização, isso é insuficiente também, assim como foi insuficiente a ideia de cidadania, a ideia de estranhamento e desnaturalização é insuficiente. Por quê? Porque o estranhamento é uma essência da ciência e da filosofia, né? Estranhar faz parte, né? Um método científico passa pelo estranhamento, né? Que é ali que você vai produzir as suas hipóteses a partir desses estranhamentos, das perguntas que você faz. Então, não há nenhuma novidade, não há nenhuma especificidade da sociologia quando eu digo que a sociologia é uma ciência do estranhamento. Também, uma ciência da desnaturalização também não é uma especificidade da sociologia, porque a desnaturalização grosso modo, demonstrar que um determinado fenômeno não é natural, ele é social, né? Ou seja, ele não é um dado da natureza, mas ele é uma construção social. E isso a história faz, todas as ciências humanas fazem isso. Não posso dizer que a história não faz a desnaturalização dos seus objetos de estudo. Faz sim. Então, se essas duas coisas não é a especificidade da sociologia, então, qual é a especificidade da sociologia? E aí, aonde que eu fui buscar? Eu fui buscar no próprio hábitos dos estudantes. Né? O que nós, estudantes, né, quando nós passamos durante a graduação, 4, 5 anos, claro que tem aluno que leva 6, 7 anos, mas em média aí, né, normal, 4, 5 anos numa graduação, é um tempo suficiente para adquirir alguns hábitos que nos levam ao que o Bourdieu chama de senso prático, né, a disposição a determinadas ações. Inclusive, por exemplo, é muito comum, tenho certeza que vocês já passaram por isso durante a graduação, porque eu passei, a gente tem determinados amigos no ensino médio, e aí a gente entra no curso de Ciências Sociais, e daqui a pouco os colegas começam a falar assim, cara, você tá chato, você só fala disso, cara, você tá chato, agora você assiste a novela, agora você quer questionar a novela, tudo para você tem que analisar se há preconceito, se há isso, se há aquilo, né? Por que isso? Porque nós acabamos absorvendo determinadas predisposições, a determinadas reflexões, a determinadas práticas. Ou seja, nós construímos hábitos de cientistas sociais. Então, olhando para esse hábito de cientista social, se o hábito gera o senso prático, ou seja, faz com que o sujeito haja de determinada maneira, o professor formado em ciências sociais, ele tem uma maneira própria de agir, de atuar na sua prática docente. E aí, pensando essa maneira, né, eu chego ao que eu chamei de olhar configuracional da vida social, que seria composto desses seguintes elementos. Né? O que a gente faz, então, quando nós ensinamos sociologia? Tudo isso é o que nós aprendemos na graduação, não há nada de novo, não estou apresentando nada de novo, mas eu estou chamando a atenção porque quando nós tomamos consciência
de que nós fazemos isso, a gente consegue racionalizar a nossa ação e aperfeiçoá-la. Então, por exemplo, refletir os fenômenos sociais de forma historicizada, considerando os conflitos e as acomodações, que se dão a partir de correlações de poder que conformam cada objeto e estudo. Isso nós fazemos o tempo todo. Então, o ensino de sociologia deve fazer isso. O ensino de sociologia deve pensar as relações de interdependência. Nenhum cientista social olha para os fenômenos sociais de forma não interdependente. Então, ou seja, há uma interdependência entre indivíduo e sociedade, né? Entre indivíduo e estrutura, né? Agência e estrutura. Uma outra coisa que precisa estar presente no ensino de sociologia é olhar as estruturas e relações sociais como resultado de um movimento dialético, histórico e dialético, que está sempre inacabado. Né? Por último, considerar o papel dos constrangimentos exteriores para moldar as estruturas interiores dos sujeitos, inclusive a própria construção do hábitos parte desse pressuposto, né? Para a gente não entender que o sujeito ele se faz, né? Ele é autônomo, ele atua da forma como ele bem entende, que não há nenhum tipo de constrangimentos exteriores. Então, esses elementos aqui é exatamente aquilo que nós absorvemos enquanto cientistas sociais. O que nós precisamos é levar para a nossa prática docente. Então, eu vou trabalhar um tema, né? Movimento social. Então, para uma aula de sociologia de qualidade, penso eu, assim, um avalio, nós precisamos ter isso que eu chamei de olhar configuracional da vida social, que envolve historicizar os movimentos sociais, mostrar os conflitos, mostrar as acomodações, mostrar as interdependências entre esses sujeitos, entre o movimento e as estruturas, mostrar que esses movimentos são uma disputa histórica e dialética, mostrar que os movimentos sociais dependem de fatores externos, mas que eles também atuam na mudança, né, dessas estruturas externas, que esses movimentos, esses sujeitos adquirem hábitos próprios dessa coletividade, que vai influenciar na linguagem, vai influenciar na forma de se vestir, enfim. Então, esse é uma proposta de nós avançarmos, para nós não ficarmos na repetição de que o objetivo da ciência, do ensino de sociologia é estranhar e desnaturalizar. Isso é muito pouco. Frente a essa potencialidade, no caso que eu estou simplificando aqui nesses itens, frente a essa potencialidade do ensino da sociologia. Então, a sociologia pode muito mais do que estranhar, muito mais do que romper com a desnaturalização, como eu coloco aqui. Eu chamo isso num artigo de olhar configuracional da vida social. Aqueles que tiverem interesse, é só procurar por um dos meus artigos aí mais recentes. E, enfim, ainda nesse plano didático, né, como que nós precisamos pensar o ensino da sociologia? Para não me estender muito, né, porque isso é uma reflexão que também faço em um outro artigo, eu vou ficar com essa coluna aqui, de intenções educativas, para a gente nos limitar só a ela, né, porque senão a gente tomaria muito tempo para discutir cada uma delas. Mas intenção educativa, ou seja, o que o professor quer, né? Qual o nível da prática do professor? O professor, quando ele vai ensinar, ele pode ficar num nível, numa dimensão instrumental, né, empírica, no sentido do domínio do homem sobre a natureza, nesse sentido elementar, técnico, né, a transformação da natureza de forma bem objetiva. Nós podemos avançar no ensino para uma ação comunicativa não dialogada, não dialógica, para usar a expressão do Paulo Freire, ou seja, eu ir para a sala de aula, eu falo, o aluno me ouve, e eu posso avançar ainda por uma discussão dialógica emancipatória, onde há uma interação dialógica entre os alunos. Avançando ainda mais, eu posso avançar no sentido de uma educação praxeológica, ou prática emancipatória. Como assim? Onde aquilo que está se ensinando tem a ver com a realidade do aluno. Então, eu preciso avançar nesse sentido de fazer com que o meu aluno chegue. É claro que são etapas, né? Primeiro, eu preciso o ser humano, se a gente for pegar a ontologia do homem Marx, né? Qual é a primeira dimensão humana? É o domínio da natureza. A segunda, o domínio da linguagem. A terceira, o domínio
do homem sobre o homem, né? Isso em Marx, de forma bem simples. Pensa isso no sistema educativo, né? Ou seja, o homem precisa dominar técnicas, né? Domínio sobre a natureza. Por isso a importância da física, da química, é importante. O homem precisa dominar a linguagem, então aí vem o campo histórico-hermenêutico, né? Onde a discussão, a reflexão, mas ainda é um campo, digamos assim, não é concreto. É necessário avançar essas reflexões para um campo concreto, para a sua utilidade prática. Essa é a perspectiva que eu penso para a sociologia. Então, eu preciso ensinar aos alunos questões mais rudimentares, que eu vou, em alguns momentos, apenas depositar sobre ele, como, por exemplo, a apresentação de um conceito. Eu vou dizer o que é o conceito, mas eu preciso promover uma dialogicidade para eu entender os limites dos meus alunos, mas eu preciso depois avançar dos conceitos para as teorias, mas a teoria só, por si só, não faz sentido. Então, uma terceira etapa da teoria para uma concepção praxeológica, né? Uma concepção onde a teoria se liga à realidade docente. E aí eu tenho aqui alguns exemplos, né, para vocês entenderem o que eu estou falando de forma mais concreta. Então, eu tenho aqui uma dimensão comunicacional, né, que eu divido ela em dois momentos, ou seja, esse momento de uma discussão hermenêutica, ela pode ser tanto de imposição do conhecimento do professor, o professor fala, o aluno ouve, ou pode ser dialógico, certo? E aí eu tenho como exemplo de atividade, né? No primeiro eu tenho uma exposição das estratégias midiáticas de comunicação e transmissão de ideologia, né? Seria, eu vou lá, eu falo sobre as estratégias midiáticas. Numa etapa de um ensino comunicacional dialógico, eu vou discutir, então, uma pesquisa discente, eles vão pesquisar sobre as estratégias midiáticas de dominação e transmissão de ideologia, seguida de um seminário, onde eles vão participar. E o que seria essa última etapa, que eu estou chamando de ensino praxeológico, né, no campo político-cultural? Seria uma campanha de conscientização da comunidade escolar dentro das estratégias midiáticas, quanto às estratégias midiáticas de dominação e transmissão de ideologia. Então, veja que eu transmito, os alunos se apropriam e os alunos aplicam a sua realidade. Então, eu tenho aí uma dimensão prática emancipatória, né? Então, essa seria uma proposta de pensar. E a gente pode agora abrir a discussão para a gente discutir a período mais recente, eu acho que para a gente entender como que isso, tudo isso que eu falei se liga, né, de forma concreta aos desafios que estão postos hoje. Não sei se eu falei muito rápido, porque como era muito conteúdo também,